Valorize a vida e a família, porque nós somos instantes e não sabemos o dia de amanhã. A vida ela pode ser mais simples, mais leve e mais feliz. Basta a gente mudar a nossa percepção e valorizar esses pequenos momentos. A gente aprender a ouvir, a gente tem que aprender a se calar sobre as nossas coisas e de fato se abrir para o outro. Alô, alô, turma do JJ Podcast. Olha só que coisa especial. Diferente esse estúdio aqui. Eu vim palestrar no Gramado Summit pela segunda vez. Cheguei aqui, conheci as pessoas, conversei com algumas pessoas que eu já conheço. E aí eu encontrei um amigo e ele falou: "Pô, Joel, que bacana que você tá aqui. Ontem foi um dia muito especial porque 3 sobreviventes da Boate Kiss estavam no palco. E foi um momento de profunda emoção que aconteceu aqui." Eu falei: sério, eu quero conhecer essas pessoas. E elas estão aqui comigo hoje. Kellen, Gabriel, Delvani. Exato. Delvani. E olha o que a gente fez. Não era para eu gravar um podcast. Eu vim aqui só palestrar. Eu tô pegando um estúdio emprestado. Tinha uma turma aqui. Eu peguei o estúdio emprestado dessa turma. Aliás, quero agradecer a galera do Estúdios Voz. Estúdios Voz. @Estúdio Voz, é isso? Estúdios Voz. Estúdios Voz. Tá aqui. Ou tá por aqui. Ó, tô mostrando aqui para vocês. A turma ajeitou o podcast aqui. Ajeitou a sala pra gente, meio que tipo empurrou quem tava do lado. Né? Aí a turma da Idia também, de uma empresa que eu sou sócio, uma empresa que eu apostei, que eu investi também, que a gente fala sobre saúde. Eu tô aqui também com a roupa da Idia. E eu vou gravar um podcast que ele não tava programado, mas eu quero muito conversar com vocês. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. Olhar pra vocês assim e poder conversar, poder ouvir, eu poder aprender, para mim é uma oportunidade muito grande. Para a turma que está assistindo e que está ouvindo, vai ficar muito feliz. O JJ Podcast ele chega em muitos lugares no mundo, as pessoas escutam e assistem, tá? Então, antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações, porque é importante. O podcast hoje vai ser especial, profundo, inspirador pra caramba. Se você está no Spotify, siga a gente lá no Spotify também, coloque aí 5 estrelinhas, que é importante para vocês. Gente, bom, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. E eu mal sei como que eu começo essa pergunta, mas eu vou começar com aquela pergunta. Eu tô aqui com 3 sobreviventes da Boate Kiss, daquele fatídico acontecimento que deixou muito triste o país, as famílias. Foi uma coisa que eu não sei dimensionar. Vocês vão me ajudar a dimensionar um pouquinho. Eu quero começar perguntando para vocês, para Kelly, para o Gabriel, para o Delvani. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Na opinião de vocês. Eu acredito que a gente tem um propósito na vida, né? Essas coisas ruins são desafios, são problemas que a gente precisa superar, né? E cada vez que a gente supera, nos fortalece e nos muda como ser humanos. E essas pessoas boas, como no nosso caso, a gente soube o que fazer com o que aconteceu com a gente. Então, levar a nossa história, levar o que a gente aprendeu com o que aconteceu, de uma grandeza gigantesca, assim. Meu coração se preenche cada vez que eu consigo impactar uma pessoa com a minha história e mudar a visão dela sobre a vida. A gente recebe muitas mensagens de pessoas que sofrem com depressão, que têm uma visão sobre a vida negativa, sabe? Então a gente consegue fortalecer essas pessoas através da nossa história. E isso me preenche de uma maneira que não tem palavras. Uou. Para você, Gabriel. Primeiro quero te agradecer por esse espaço, por essa oportunidade. Estar aqui é um momento muito especial. Estar no palco ontem para nós foi um momento muito especial e que
faz parte do... Cada momento que a gente vive, assim, do encontro com o outro, de compartilhar nossa história, transforma a gente. E responder essa pergunta também, a gente vai sair diferente por responder ela, né? Buscar a resposta para ela. E, olha, se coisas ruins acontecem, de modo geral, geralmente é porque algo de errado no caminho foi feito, né? Foi obstaculizado de alguma maneira, e isso, no nosso caso, diz respeito à responsabilização que a gente busca até hoje, né? 10 anos depois, por pessoas que erraram, que foram omissas, que cometeram crimes, que a gente é vítima de algo que não foi obra da natureza, né? Foi obra humana, e a gente está buscando há 10 anos já um desfecho dessa história. E isso que o Delvani comentava de um propósito, muitos de nós viemos tentando buscar entender o que é esse propósito, né? Construir esse sentido para a vida mesmo, né? A vida se transformou completamente para nós depois disso. E no meio dessa luta diária, que é entender o porquê que a gente está aqui, por que persistir nas nossas tarefas, né? Que a gente busca resolver essa história, a gente encontra um no outro assim a força muito necessária para continuar, né? É porque a gente está em 3 aqui e não só um falando, que a gente consegue carregar às vezes pesos muito grandes, né? Então a gente vai respondendo essa pergunta, acho que junto, né? Eu aprendo um pouco dessa resposta da pergunta que tu fez com a resposta do Delvani, e vou aprender um pouquinho mais com a resposta da Kellen também. Acredito que cada um de nós tem uma maneira diferente também de enfrentar tudo o que aconteceu. Ok. Né? No início, para mim, foi muito difícil. Me culpei por muito tempo. Você se culpou? Sim, porque eu perdi 3 amigas. E me culpei por eu ter sobrevivido e elas não. Me revoltei com Deus também, né? Mas durante até a internação, eu fiquei 78 dias internada, eu comecei a entender o quê? Eu preciso dar força para os meus pais. Eu tenho que ficar bem para eles ficarem bem. E foi o meu combustível. Deus, né? Me revoltei no início, mas depois eu entendi, não. Fiquei viva, né? Eu preciso voltar para a faculdade, eu preciso terminar a faculdade. E o combustível de tudo isso foi Deus e meus pais. E esses anos todos que a gente vem de luta, né? E eu digo para os meninos, nós somos porta-vozes de muitos sobreviventes que não falam sobre o assunto, né? Muitos não conseguem falar sobre o assunto. E a superação ao meio, né? Nesses 10 anos, eu demorei 7 anos para aceitar a minha amputação. Né? Além das queimaduras, eu perdi o pé em decorrência de um incêndio, e demorei 7 anos para aceitar, porque nós vivemos numa sociedade que exige o corpo perfeito. Sim. E eu me expor ao outro, eu tinha medo do julgamento do outro, né? Usar uma roupa curta, o Rio Grande do Sul é muito quente, né, no verão. Sim. Então usava sempre calça ou saia comprida ou roupa. Então demorou 7 anos. De 2020 para cá, eu preciso, né, me mostrar ao mundo como eu fiquei. Apesar de estar lutando desde 2013 na nossa causa. Então, acho que temos uma missão muito grande aqui. Sim. Não só pelos que sobreviveram, né, mas pelas 242 pessoas e pelos pais. E também pelas inúmeras pessoas jovens, né, que começaram a sair ou eram pequenos na época, né, para que não aconteça novamente, né? Então é muito importante essa nossa luta toda. Sim. É muito importante ter as pessoas por perto, nos ajudando, nos apoiando, um abraço, uma mensagem, empatia. E como o Delvani falou, nós recebemos milhares de mensagens nas redes sociais. E de pessoas que sofrem depressão ou pessoas que estão tristes por um pequeno problema, e que as nossas histórias de vidas ajudaram eles a dar um start na vida. Que abertura. É importante a turma saber, nosso Joel chega, a primeira pergunta do Joel é: por que coisas ruins acontecem com gente boa? É importante vocês saberem
uma coisa. A gente se encontrou aqui. Os 3 já me disseram que escutam um podcast, que gostam, que o podcast ajuda eles de alguma maneira. Eu falei, então, hoje o podcast, vocês também vão ajudar outras pessoas. Perguntei também antes se existia alguma restrição sobre a gente conversar, e eles falaram que não. Todo um cuidado, né? E que eu ia fazer essa pergunta, porque a gente arrumou esse espaço muito rápido, a gente não tem tanto tempo assim. Hoje, o que vocês aprenderam ou o que vocês descobriram com esse ocorrido? E que não era, por exemplo, algo que vocês imaginariam fazer na vida e que agora virou missão de vida? Em 2013 eu era totalmente diferente do que eu sou hoje, era uma outra pessoa. E o que aconteceu em 2013 foi algo que me transformou. Tô nervoso. Fica do jeito que você quiser. Tá. Acredito que o Delvânia de 2013, ele morreu lá também. Hoje eu sou uma outra pessoa. Esses 10 anos foram... Passei por muitos processos, como a Kellen falou. Nos primeiros anos, a gente se revoltou com a vida. Eu estive à beira da depressão. Eu era uma pessoa que bebia muito. Eu queria fugir da realidade. Não aceitava. E eu cheguei num certo limite que eu me deparei em estar no fundo do poço, assim. Eu lembro que no hospital eu passei por coisas que eu não quero pra ninguém. É desumano, sabe? Desumano. E... tô nervoso. Faz a pergunta de novo aí. O que você descobriu que você não sabia? E se existe alguma coisa que você está fazendo agora e que você não imaginava fazer, mas que agora virou uma missão de vida? Tá. Antes da tragédia, o meu propósito era... eu pensava em fazer agronomia. Eu ajudava meus pais na lavoura de arroz. E, enfim, o meu sonho era ser piloto agrícola também. Era tudo voltado na área da agricultura. E aí, quando aconteceu, né, eu passei por todos os processos, né, no hospital. Eu vi de perto o que são os profissionais da saúde. Eu não tinha noção, sabe? Sim. E acabei me apaixonando pela área da saúde. Sim. Me apaixonando. Hoje, o meu propósito é transmitir a minha história, transmitir o que eu aprendi nesses 10 anos. Foram os processos, né, que eu fiquei muito deprimido, revoltado com a vida nos primeiros anos. Fui ressignificando, fui aceitando, fui estudando, fui me compreendendo, fui buscando autoconhecimento, espiritualidade, e as coisas foram se acomodando, assim. Até 2000 agora no documentário eu deu o estalo, assim, que eu preciso contar realmente as nossas histórias, porque antes eu não conseguia, eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de me expor, medo dos julgamentos,
Então, o que aconteceu no documentário com as pessoas mandando mensagem, agradecendo, eu percebi que esse é o propósito, que a gente precisa levar adiante e ajudar essas pessoas, né? Ajudar o máximo de pessoas que a Tem gente muita puder. gente que se inspira, Sim. por mais estranho que possa parecer, né? Tem muita gente que se inspira com a história. E a nossa história, ela tem muitas facetas, né? Tem a faceta da descrição do que foi a noite, tem essa história que a gente pode contar, tem a história do Vocês topam dia contar após. Sim, Tá. tem o dia após, tem o ano após, tem os 10 anos, tem muitos segmentos nessa história toda que tornam ela muito ampla, né? Os documentários abordaram recortes, né, de episódios, assim, o da Netflix muito focado no julgamento dos 4 pais, né, que foram processados. O documentário da Globoplay foi com o fio condutor do julgamento que aconteceu lá em dezembro, que vocês dois depuseram. E se tem uma coisa isso que o Delvani falou de ter morrido lá dentro é uma coisa que eu sinto muito, muito forte. E eu lembro que no ano passado, ou ainda no início desse ano, na verdade não consegui dormir uma noite por estar muito ansioso com as questões da chegada dos 10 anos, né, da marca de 10 anos do acontecimento. E levantar e pensar, ou eu passo mal no banheiro, ou eu jogo tudo isso num papel que eu estou sentindo. E eu resolvi botar no papel e escrevi uma carta de despedida para mim, para aquele Gabriel. E essa carta está guardada, mas eu escrevi. E ali eu coloquei alguma coisa para fora, sabe? E eu consegui dizer coisas para mim e até hoje eu estou lapidando o que foi aquele Gabriel e reconhecendo o que restou daquele Gabriel, né? E tem coisas que eu ainda aprendo sobre quem que eu era e que continua. Tem coisas do meu jeito que são ainda do Gabriel do passado, que eu me considero uma pessoa muito carinhosa, eu tenho um afeto. Acho que quando eu estou em volta de criança isso se aflora muito e eu reconheço aquele Gabriel do passado, Legal. sabe? Muito no meu jeito, mas não mais no que eu faço, no que eu imaginava fazer na época. Na época eu fazia jornalismo e de imediato, no primeiro instante que eu saí da boate, sentei na calçada para me recompor, eu olhei para cima da rua e tinha um cara filmando com o celular. E eu pensei, eu me perguntei na hora, o que eu estou fazendo da minha vida? Tanto na minha escolha de vida, de jornalismo, que aquele cara para mim representou a minha proposta de vida, quanto que eu estava fazendo sentado ali naquele momento. E foi quando eu levantei para procurar meus amigos. E a partir dali algo mudou, assim, eu queria me sentir mais útil com a minha existência de alguma maneira, sabe? E acabei mudando meu curso para psicologia naquele mesmo ano. E cursei psicologia. E cursei em silêncio sobre a Kiss, né? Entrei no curso de psicologia para estudar e fiz uma imersão. E conforme eu fui me interessando por diversos temas na faculdade, coisas que eu achava que não tinha nada a ver com a Kiss, depois que eu terminei o mestrado, que eu fui me dar conta, cara, eu nunca parei de falar sobre a Kiss, eu só não estava me ouvindo falando aí. Mas tudo, essa história se transformando numa espinha dorsal minha. E minha vida se construiu em torno disso. E eu acabei aceitando isso ali em 2020, mais ou menos. Começando a aceitar e começando a explorar, falar sobre e querer ajudar quem eu via que estava na frente, sabe? Que eram muitos familiares, era a Kellen como uma referência, eu via e eu queria ajudar de alguma maneira, né? Porque eu reconheci que existia um peso muito grande em cima dessas pessoas, eu queria ajudar a carregar. Então, em 2020 comecei a falar, em 2021, em outubro, eu me mudei para o lado da Kiss, aquilo foi parece uma coincidência, mas não acredito no acaso, sabe? E ali eu entrei de cabeça, corpo, alma e literalmente habitei essa história. E hoje você faz o quê? Hoje eu sou psicólogo, sou presidente da associação, faço doutorado lá na UFSM e
E estou no movimento agora, né, de corpo A e alma. associação, explica para a turma a associação. Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, que é uma associação fundada lá em 2013, em fevereiro ainda, por um grupo extenso de familiares, né, principalmente, que se compromissou a buscar respostas por que tinha acontecido, né, buscando a responsabilização, buscando amparar as pessoas afetadas de diferentes maneiras. E é uma associação que existe há 10 anos. Foi presidida sempre por pais de vítimas. E a partir do ano passado, a gente está com a primeira direção composta por sobreviventes, né? O primeiro presidente sobrevivente nessa leva. E isso é um movimento muito importante para nós, né? Sobreviventes também. E que vejo que auxilia muito também a tirar esse peso dos familiares, de carregar isso. E tenho esse propósito muito amplo de fazer as pessoas entenderem que a nossa luta é sobre ti também, né, Joel? Tipo, é sobre as pessoas que não estavam diretamente afetadas, que não são diretamente de Santa Maria, mas é de toda uma juventude, de todo um futuro, que é um futuro que não diz só do nosso tempo de existência, né? Tem uma mira muito maior, é um horizonte que a gente não consegue ver. Sim. E que a gente busca garantia para que não se repita, né? Exato. Enfim. Você, Kelly. Então, logo depois que eu acordei, né, no hospital, foi o tempo que eu me revoltei. Quanto tempo você ficou desacordada? 14 dias em coma. 14 dias em coma. Você ficou em coma também? Você ficou? Não. E me revoltei durante um tempo ali, uns meses, não muito tempo, mas eu tinha duas opções. Ou ficar em cima de uma cama chorando pro resto da minha vida, pelo que aconteceu, ou seguir minha vida. Eu tinha minha faculdade para terminar, tinha meus pais para dar força, né? E seguir por esse lado. Coloquei todas as minhas emoções na época dentro de uma caixinha e guardei. Fiz tratamento psiquiátrico e psicológico, mas parei, porque eu não me sentia à vontade de conversar com um profissional que não tinha passado por isso. Sim. Né? Nós, sobreviventes, depois trocamos muitas vivências, né, em 2013 para cá. Então, eu não me sentia à vontade. Então, eu decidi parar com o tratamento, tudo, e continuar a vida. Logo, então, depois de que saí do hospital, coloquei a prótese, saí caminhando no dia 26 de julho de 2013. E eu tinha em mente que eu tinha que voltar para a faculdade, terminar, me formar. O que era a faculdade? Eu fazia terapia ocupacional, sou formada, né, terapia ocupacional, e trabalho na área. E eu vivi esses 10 anos, às vezes parece que nem aconteceu tudo. Eu acho que eu vivi muito no automático, apesar de sempre falar sobre o que aconteceu. Então, eu trabalho na área desde 2017, trabalho em hospital. Tudo que eu recebi eu posso retribuir aos meus pacientes, né? Um dia quero trabalhar com amputados e queimados. E é gratificante ajudar outras pessoas que passam pela internação tudo que a gente passou. Porque ficar internado dentro do hospital não é fácil. E desde então, com o júri, né, nós nos convocaram para o júri para poder dar nosso testemunho e tudo. Foi o ano que eu entendi, que eu falei, né, que eu não tinha vivido luto. Então isso foi um choque para mim, que eu nunca tinha pensado antes que eu não tinha vivido luto. Para mim eu tinha vivido do meu jeito, né? E desde lá, então, as coisas vêm... eu venho pensando em muita coisa, né? A Kellen de 2013 era uma menina, uma guria. Teve que virar mulher muito rápido para poder dar força, né? Para não ver a minha família, os meus pais sofrendo, guardar tudo numa caixinha e seguir a vida, né? Então, hoje eu sei que a gente pode e vai ajudar muita gente, né? Com tudo que nós passamos, nossa história de vida, nosso jeito de lutar e sobreviver, né? Eu digo que a gente sobreviveu
Então, sobrevivi até entender e aceitar, né? Até 2020, eu não me considerava um exemplo de superação. Eu ficava ruim quando as pessoas diziam, eu saía matéria, reportagem, Kellen, exemplo de superação. Meu Deus, não pode ser. Eu aceito dia após dia, né? No início era ruim eu me olhar no espelho e ver o corpo que eu fiquei, né? Então, de 20 para cá, não. Eu preciso, né, me mostrar para o mundo. Todo mundo sabe o que aconteceu. Eu perdi uma perna, então eu tenho que me mostrar para todo mundo. Então, a partir daí, eu comecei a entender tudo, entender que eu sou um exemplo de superação e a minha e a história dos guris podem ajudar muita gente. E é o que a gente recebe todo dia, é mensagem das pessoas. Imagina. E com o lançamento da série e do documentário, a série conta nossas histórias, o documentário nós aparecemos, as pessoas não imaginavam tudo que a gente passou. Nós fomos, por muito tempo, julgados, principalmente na cidade de Santa Maria, que as pessoas queriam que a cidade vivesse, que não era mais para falar o que aconteceu, né? Deixem os mortos descansarem, mas a luta é para quê? Para que lembrem deles, da memória deles, luta pelas famílias e para que ninguém mais passe sobre isso. Sim. Né? Então, é muito importante falarmos sobre o que aconteceu, né? Para que ninguém mais passe por isso e que os responsáveis, né, também cumpram pelas suas penas, e nós estamos lutando também pelos filhos deles. Exatamente. Né? Filhos, netos, para que não aconteça. É muito sofrimento. Eu estava comentando com os meninos, a minha família, qualquer coisa que vê, reportagem, ela sofre muito com o que aconteceu e de ver uma reportagem sobre. Sim. Né? E o desgaste dos pais que sempre estiveram na luta. E os pais, que eu digo, que perderam seus filhos, que são mais atuantes. Quando foi criada a associação, e se não fosse a associação, a nossa luta não estaria aqui hoje. Então, isso é muito importante. Fala de novo o nome da associação. Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Se quiser seguir, quais são os melhores canais para a turma entrar em contato? Tem o Instagram da associação, que é AVTSM27. Ok, a gente está colocando o link aqui também. Tem o Facebook da associação, que também é bem usado, mas a gente geralmente compartilha as coisas nas duas redes ali. Então, no Instagram e no Facebook da associação. Gente, muito bem. Foi um podcast relâmpago. E só que eu quero fazer mais 2 perguntas, tá? Para vocês, a gente procurar responder. Eu acho que essa pergunta vai ser importante e de maneira prática. Qual é a pergunta que as pessoas mais fazem para vocês? Assim, a maior, sei lá, qual é a pergunta que eles fazem? E o que vocês fizeram e ainda estão fazendo para se renovar, reestruturar, reciclar? É o que? É livro? É curso? É ficar mais próximo da família? Se conectaram mais com Deus? Que tipo de... É como se fosse assim, as coisas que vocês foram fazendo, descobrindo no meio do caminho. Vocês falaram muito, eu fiquei revoltado, óbvio, né? Perdi amigos, 3 amigas, uau, perderam muitas pessoas, óbvio. Mas, cara, vocês estão aqui, 10 anos depois, falando comigo. Tem documentário que está no Netflix, né? Saiu coisa no Netflix, saiu coisa na... Globoplay. Na Globoplay. Vocês toparam falar comigo. Que força é essa? Que superação é essa? Que resiliência é essa, cara, que vocês têm? Porque alguém podia falar, Joel, cara, na boa, isso é meu momento, deixa comigo. Vocês, não. Vamos falar. Então, eu quero saber o que mais as pessoas perguntam. Qual é a maior dúvida da maior parte das pessoas? E como que vocês respondem? E o que vocês fizeram? E estão fazendo? Para mim é mais sobre a noite, né? Como que eu saí, como que eu consegui sair de lá. E eu respondo... Para vocês também? Também, para mim, como que eu perdi o pé.
As Eu pessoas... te perguntei isso. As pessoas perguntam bastante. Eu te perguntei se eu isso. fui pisoteada. E eu tenho que entender, a gente fica tentando imaginar, mas como foi? Aí eu acho que foi desse jeito e tal. Então, como foi a noite? Como foi a noite. Na visão de cada um de vocês, né? Sim, Porque vocês não estavam juntos, né? Não. Mas, A gente- teoricamente, do mesmo lado. Tava perto. Tava perto. Ah, vocês estavam perto. E estávamos oposto à pista que pegou fogo. Ou seja, Não vai- tinha lado. visão, não tinha Não visão tinha de visão. nada. Eu, pelo menos, fui saber que era fogo, porque eu achei que fosse briga. Fui saber que era fogo quando eu cheguei na porta, que eu senti o calor me queimando. Então, nós não sabíamos... Eu achei que tinha a noção que era briga, porque cruzou muita gente correndo, Aham. sabe? E eu fui ter noção quando todo mundo se virou pro lado da saída. Até então, aí eu achei que fosse briga também, né? Daí pensei, não, vamos sair também. E aí a gente saiu tranquilo, eu e mais 2 amigos. E nós nos entrelaçamos os braços para que a gente não se perdesse. Ok. E a gente foi saindo, mas em passo de formiga. Até então, tudo tranquilo, sabe? Sim. Na metade do caminho, as pessoas daí começaram a ficar mais agitadas. Muito grito, né? E aí, quando desligaram as luzes, né? Eu achava que tinha dado um curto-circuito, mas também. depois no documentário falaram que foi os bombeiros, Algumas né? coisas nós descobrimos Aham. depois, né? Vocês Que acharam que era uma coisa, era outra. era. E aí desligaram a geral, né? E aí quando desligaram a geral, eu vi que era fogo porque tinha uma luminosidade do fogo. Sim. E eu vi a fumaça baixando também. Nesse momento aí virou um caos, né? Aí era as pessoas gritando, garrafa quebrando, vidro quebrando, batidas assim na parede. Sim. E ali eu vi que era muito mais grave do que a gente estava imaginando. Os guris que estavam comigo, a gente não conseguiu ficar com os braços entrelaçados pela massa, né? Por tanta pressão que tinha das pessoas. E acabei me perdendo deles. Depois eu fui saber que eles tinham falecido lá no hospital, fui saber. E eu acabei desmaiando lá. E depois eu acordei na calçada. Quando eu desmaiei, quando eu fui desmaiando, eu fui me despedindo, eu percebi que eu ia morrer. Me despedi da família, dos amigos, e aí acabei acordando na calçada já, em estado de choque. E daí eu lembro de tudo, assim. É isso que eu conto para as pessoas. Eu conto, não em tantos detalhes, mas eu conto, conto assim, resumidamente. E você teve parte do teu corpo queimado? 45%. 45% do teu corpo queimado. Aí eu fiquei 1 mês em coma e no outro mês eu precisei reaprender a caminhar. Eu não conseguia falar, não conseguia me alimentar, não conseguia me movimentar, me expressar, nada. Fiquei um bom tempo assim só pensando, só tentando entender tudo que estava acontecendo. E aos poucos eu fui reagindo, sempre me projetava no futuro. Isso foi essencial para mim, porque no momento se eu ficasse ali consciente ali no momento, eu ia poder enlouquecer, porque era muita dor, era muito sofrimento. Então eu sempre me projetava no futuro. Não, daqui 2 anos, se eu aguentar esse momento de agora, se eu fizer o que precisa ser feito, eu vou superar, vou voltar para minha família, para meus amigos, vou seguir minha vida. E foi o que aconteceu. Eu fiquei um bom tempo nesse estado, assim, sempre me projetando no futuro, até estabilizar, até ficar bem, até me reerguer. E você, Gabriel? Qual a pergunta que mais te fazem? Também é sobre a noite. Como que tu saiu? Aí eu falo, olha,
eu vou começar a contar a minha história e a pessoa já pergunta, mas você estava perto da porta? Tu teve sequela física? Tu se machucou? Mas então tu saiu logo? Porque as pessoas vão presumindo coisas como elas me veem. Eu sou um sobrevivente que não tive queimadura, não fiquei internado, perdi amigos que estavam comigo. Pelo documentário a gente pôde ver, né, até conhecendo o testemunho da Kellen, do Delvane, a gente pôde entender que a gente estava próximo fisicamente na boate no momento do início de tudo, né? Porque eu acho que nós 3 vimos um homem de branco, né? Nós 3 vimos uma mesma Nós vimos figura. a mesma figura, Sim. Um homem todo de branco, que foi que me ajudou a sair de lá de dentro. E eu tenho certeza que não tinha ninguém de branco naquele dia. E eu sempre digo, ou foi Deus, ou o meu anjo, que aí foi o de vocês, nosso anjo da guarda. Que me puxou e levou em direção à porta. Mas, para além das perguntas que me fazem, muitas pessoas respondem uma pergunta que não é feita quando nos conhecem. Quando as pessoas sabem que a gente é sobrevivente, as pessoas relatam espontaneamente onde elas estavam, no 27 de janeiro de 2013. As pessoas contam essa história. Elas nos falam sem ter sido perguntadas, né? Eu falei. Não, e isso não é uma denúncia e não é uma reclamação, pelo contrário, isso é um alerta do quanto as pessoas pertencem à nossa história também. O Brasil inteiro, cara. Todos os brasileiros do mundo todo. E isso me chama muita atenção, né? A gente fez uma intervenção lá em Santa Maria, que a gente colou essa frase na fachada da boate, do prédio, onde você estava no 27 de janeiro de 2013. E foi aberto um formulário para as pessoas responderem, né? Abriram-se espaço para as pessoas responderem e dar lugar a essa pergunta. Então as pessoas agora têm de onde responder, né? E o que me mantém firme no propósito, no dia a dia, nesse compromisso, além de conhecer as pessoas que estão no movimento lutando, é entender a causa do movimento, sabe? Entender que isso não diz respeito a solucionar o julgamento, não diz respeito somente a mudar a cultura de Santa Maria sobre prevenção, não diz respeito a construir um monumento, um memorial. É muito além de tudo isso, né? Foi o que eu tive a oportunidade de falar no palco ontem aqui na Gramado Summit e se tornou uma fala meio clichê minha, mas para dar a dimensão desse horizonte que a gente mira, é que o que eu faço e o que eu luto, né, é pelos meus netos, e eu não quero ter filho, sabe? É por uma coisa muito impessoal e por acreditar, e se precisar eu explico todos os pontos que me fazem acreditar. Porque eu tenho muito concreto na minha cabeça os motivos e os caminhos a serem seguidos e por quê, né? Eu busco sempre ser muito coerente na minha firmeza com a causa e entendendo o que é essa causa da associação, né? Entendendo a origem da associação, entendendo por que se luta, para ter isso muito firme em mim, para eu poder ter a mesma garra que eu vi todo mundo tendo antes de eu ter capacidade de entrar no movimento. Perfeito. Uau. Muito bom, muito inspirador, cara. Você, Kellen? Qual a pergunta que a turma mais faz? É a mesma também? Como que foi? Eu acho que eu já respondi. Já respondeu, né? Mas da minha perna, como que eu perdi. Onde a gente estava também, né? Da boate. É porque a gente que não... Pô, eu tava em casa, entendeu? Eu acordei, era um domingo, eu acordei. Eu não sei exatamente por que eu liguei a TV, mas eu liguei a TV e só dava aquilo. E eu lembro de eu assistindo sentado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E foi muito duro assistir, né? Então a turma quer saber onde vocês estavam. Talvez a turma tenha um pouco de receio também de perguntar se isso provoca alguma coisa, né? Algum gatilho. Se vai num espaço ali dentro de cada um que não é um espaço, né? Mas tem esse espaço de tentar nos proteger de acessar uma coisa que é dolorosa para nós, e de fato é dolorosa, mas a gente vem lidando com isso de uma maneira mais pública, né? Mas tem esse receio que eu acredito que seja porque toca em coisas muito dolorosas nas pessoas que querem perguntar. Esse fato de tu falar, meu Deus, quando ligou a TV, por que não foi só mais uma notícia de todos os dias, de tragédias que acontecem em diferentes lugares do mundo e do Brasil, né? Por que essa marca dessa maneira, né?
o que a gente pode identificar de causas que tornam isso tão sensível para as pessoas. Exato, né? Toca numa juventude, toca nos sonhos interrompidos, toca em muita coisa sensível. Toca, cara, toca. Era muito, muito jovem, a cena das pessoas na rua. Imagino que 100% foi curtir, pô. As pessoas foram se divertir. Muitos eram universitários. Entendeu? Era meu primeiro final de semana numa boate. Né? Tua primeira vez, né, que tu foi. As pessoas foram se divertir. Um pai e uma mãe... Poxa, não quer enterrar um filho, não pode. A ordem não é essa. Então, é muito dolorido, muito. Eu tenho 3 filhos pequenos, fico, caramba... Eu tenho até cuidado para conversar com vocês, né? Porque enquanto eu falo, penso, né? Eu me preocupo genuinamente com as pessoas que estão vendo e assistindo. E o que vocês fizeram? O que vocês fazem hoje que vocês não faziam antes? Vocês têm alguma rotina? Vocês têm um rito? Vocês têm algum cuidado com alguma coisa? Isso ensinou algo para vocês do ponto de vista que vocês têm que ter esse hábito todos os dias para ficar do jeito que vocês estão? E como que a turma pode utilizar, ou pelo menos ouvir isso que vocês estão fazendo? Eu procurei muito autoconhecimento em livros, livros também de autoajuda, me ajudaram bastante. Sim. Você tem algum assim que você leu, que você lembra? Que foi um ponto de virada? O Poder do Agora foi um livro que me ajudou bastante. Eckhart Tolle, né? Poder Sim. do Agora. E passei a meditar também. Meditação foi muito importante, assim. Me dediquei mais ainda a atividades físicas, porque eu só sobrevivi e aguentei tudo graças ao estado físico que eu me encontrava lá. Eu perdi 20 quilos no hospital e... 20 quilos. Então, me sugou, sabe? Sim. Foi o que o médico falou, porque não tem explicação, assim, como que eu sobrevivi. Apesar de tantas adversidades que tinha, estava desencanado no hospital. E eu tive 5 paradas cardíacas também, cardiorrespiratórias. Na noite foram 18 litros de soro que precisaram colocar em mim para ficar estável, né? Para estabilizar. Então peguei bactéria também, aquelas bactérias hospitalares. Então foram muitas situações que eu quase morri, mas estou aqui hoje, sabe? E é uma honra ter vocês aqui, cara. Uau. Então a atividade física foi... Atividade física, meditação, autoconhecimento, leitura. E espiritualidade. Muito, muito. Espiritualidade foi o pilar principal também, assim, que me ajudou a ficar bem, sabe? A encontrar força dentro de mim e entender que eu não estava sozinho. Sim. Que eu fazia parte de um todo. E que existia os porquês, sabe? Eu fui procurando os porquês. Então, fui pro espiritismo, gnoses, e a minha cabeça cada vez foi expandindo mais. E cada vez eu fui entendendo tudo o que aconteceu e o meu propósito. Maravilha. Muito bom. Você, Gabriel? Para mim, eu busquei muito na faculdade, né? Aquela troca de curso que eu fiz lá em 2013 foi uma aposta muito grande que eu fiz não de que eu encontraria respostas para o que eu estava sentindo na época. Pelo contrário, eu queria fazer uma imersão em um espaço diferente, né? Tanto que eu me silenciei sobre aqui publicamente, né? Naquele período da minha graduação. E minha análise pessoal, né? Como psicanalista, foi durante todo esse tempo, praticamente. Sinto que me auxiliou muito a fazer o link entre a minha trajetória acadêmica e o que eu estava estudando, que dizia muito respeito às coisas que eu estava buscando responder sobre aqui, né? Os meus interesses, por que as coisas estavam me chamando a atenção nas teorias que eu queria estudar, os conceitos que eu aprendia, eles acabam hoje me dando recurso para estar aqui falando sobre aqui, né? Para estar aqui falando sobre essa história.
E encontrei muito na academia, assim, na faculdade, uma oportunidade de não só aprender a teoria, a técnica, né, do meu fazer, mas a pegar esses conceitos e me apropriar deles para a minha vida, né, para tornar eles parte da minha vida e da minha forma de pensar. E também, mais tardiamente, eu fui conhecer, de fato, o poder que tem esses coletivos, sabe? A associação. Antes do julgamento, eu criei quando eu decidi entrar de cabeça no movimento, né? Eu criei aquele grupo lá de sobreviventes para a gente ter um espaço, né? Para a gente se conhecer, para compartilhar e para enfrentar o julgamento juntos, né? Foi um grupo no Whats que eu criei para a gente se preparar para o julgamento, né? Na época do julgamento a gente tinha em torno de 90 sobreviventes. O número total passa de 600, né? Mas sabendo que a gente não conhece nem 10 naquela época, né? Eu, principalmente, não conhecia nem 10 sobreviventes pessoalmente. Juntar 90 num espaço virtual já é uma coisa muito importante, assim. E isso me fortalece muito, sabe? Compartilhar, ter esses momentos com o Delvani, com a Kellen, eu saio... eu saio muito feliz, sabe? Isso, vocês sabem disso. A gente também está muito feliz, cara. Muito feliz. Kellen, o que você fez e tem feito diferente? Valorizado a vida. Muito mais. Eu sempre agradeci a Deus antes, né? Da tragédia. Eu sempre rezava à noite. Agradecia tudo. E sempre pedi para Ele fazer a vontade dele na minha vida. Sim. Lá na hora também pedi para Ele fazer a vontade dele na minha vida, que eu não queria morrer. Depois aconteceu que eu me revoltei um tempo com Ele, mas eu precisava continuar a minha vida. Então, minha fé nesse tempo se fortaleceu. Sim. Né? Ter a minha família junto comigo ali nesses anos todos, sempre, né? Entender também a proteção dos pais, que já era antes, depois virou mais, né? A minha profissão me ajudou muito em tudo isso. Sim. Né? Eu estava bem perdida quando nós enfrentamos uma greve na faculdade, fiquei bem perdida se eu queria mesmo ser terapeuta ocupacional, e bastou acontecer um incêndio para eu ter certeza, para eu poder um dia, e já faço, né, retribuir tudo que foi feito Sim. por mim na época da internação. Então, eu acho que eu consigo ter um cuidado mais humanizado com os pacientes que eu atendo, porque eu sei o que é estar do outro lado. Exato. Então, isso é muito gratificante na minha profissão. Que papo inspirador. A gente passou até um pouco do tempo. Eu sempre faço uma última pergunta, vocês escutam meu podcast, vocês sabem. Então, já prepara para fazer prepara a resposta. Se a turma quiser mandar mensagem para vocês, onde que elas podem encontrá-los? Instagram. Instagram? Instagram Qual é o teu Instagram? é Delvani Rosso. @Delvani Rosso. 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 Delvani Rosso, ok? DLVANI Rosso. Rosso. Gabriel? Para mim é Gabriel Rova, ROVA. E também deixo de novo o Instagram da associação, né, a VTSM27. A gente está nesse período de abril e por tempo indeterminado com uma vigília lá em Brasília para pressionar essa frente da justiça para garantir agilidade no processo que a gente busca. E lá a gente consegue, quem for acessar, consegue se atualizar do nosso trabalho, né, do nosso movimento e das nossas necessidades, muitas vezes. Né? Mas incrível. É a VTSM 27 e o meu pessoal, Gabriel Rova, que lá eu consigo responder. Galera vai mandar mensagem. Sim. E você, Kellen? E o meu é Ferreira Kellen. Aí o Kellen é KELENN. São dois N's. Dois N's. E um L. E um L. 2 N's e um L. Pessoal, eu sempre faço uma última pergunta para os convidados, e ela é a seguinte. Se vocês pudessem mandar uma mensagem para 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, essa é uma mensagem de outdoor. Essa mensagem vai chegar traduzida. É uma frase, assim, ó, uma mensagem. E que embaixo tivesse assim, ó,
eu, Gabriel, eu, Delvani, eu, Kellen, estou pedindo para vocês olharem, escutarem, lerem isso. Que mensagem seria essa? Estejam conscientes, estejam presentes no momento, porque a vida ela pode ser mais simples, mais leve e mais feliz. Basta a gente mudar a nossa percepção e valorizar esses pequenos momentos com a nossa família, com quem a gente ama, com a nossa evolução, e é isso. Uau! Essa foi muito boa. Eu acho que eu diria algo a respeito sobre o desafio que é aprender a ouvir antes de falar. Eu lembro de uma paciente num estágio que eu fiz que eu estava aprendendo a atender no hospital e eu supostamente atendi uma senhora que estava acompanhando o pai no leito e ela me disse em certo momento que antes de aprender a ouvir, a gente tem que aprender a se calar. E quando ela falou se calar, na minha cabeça eu já tinha preenchido a frase e dito a mim mesmo, aprender a falar. Naquele aprender a se calar, simplesmente cortou todo o meu pensamento e fez eu entender que eu não estava ouvindo ela. Eu estava falando, já antecipando ela. Então, aprender a ouvir, para a gente aprender a ouvir, a gente tem que aprender a se calar sobre as nossas coisas e, de fato, se abrir para o outro. Uau! Eu acho que a minha é valorize a vida e a família, porque nós somos instantes e não sabemos o dia de amanhã. É isso aí. Conheci esses maravilhosos agora. Foi um momento muito importante, muito carinhoso. Obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Obrigado pelas palavras. Cada um de vocês pode ter certeza que me ensinou, me transformou, me aproximou. E também fez a mesma coisa com quem está assistindo e está vendo. Prepare-se que vocês vão receber mensagens, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado pelo tempo de vocês. Galera que assistiu, galera que ouviu, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não está no Spotify como seguidor, siga o Spotify. Estamos em primeiro lugar no podcast do Spotify, cara. Há um tempo a gente está super, super feliz com o apoio de todos vocês. Mandem mensagem para eles, sigam eles lá nas redes sociais. E quem ainda não assistiu o documentário e a série Globoplay e Netflix. Eu não assisti, mas eu vou assistir hoje. Hoje, no voo, eu vou baixar no meu iPad e vou assistir no voo. Gente, muito obrigado, um beijo grande, a gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu, tchau!